e é muito louco, assim, porque a pessoa, ela compra ali o ingresso, ela vai no show, e por mais que ela sabe que você tá interpretando, ela vai com esse intuito de vou ver o Michael Jackson. E você tem a energia do que esse cara tinha ali, aquela presença de palco, é um negócio, cara, de outro mundo, assim. Ele era um... Não era um ser humano normal, né, assim. Não. Como é que você sei lá, como é que você entra nesse estado ali de... Como é a sua preparação pra... Não sei se é a palavra mais adequada, mas vamos usar pra ficar mais fácil de entender. Encarnar ele ali. Cara, a minha ideia, assim, eu sempre enxerguei a parada do show, do tributo, assim. É tipo a pessoa que vai assistir a Bela e a Fera. Tipo, eu sempre uso esse exemplo. Se você sentar... Pô, os caras fizeram um cenário absurdo, trocentar as roupas, a gente entrando e saindo. Se você sentar ali e ficar assistindo e falar, essa fera aí é um cara ali, bicho. Essa fera aí não existe. Você não vai embarcar. E tem gente que vai e assiste, sai e fala, mó bosta, Bela Fera, mano. O cara acabou. Mas quando você vai num lugar disposto e deixa embarcar, é outra história. Então, o tributo é a mesma coisa. Porque os elementos, a gente controla por causa da proporção, que a gente está falando de um show que eu já sou um privilegiado de apresentar o show onde eu apresento. Sim. A gente faz só as grandes casas, cara. As principais casas do Brasil e todos os países que a gente foi, a gente visitou as principais casas, os principais teatros. Isso já é um privilégio para mim, mas eu estou reproduzindo um show de um cara que era estádio. Então, dadas as proporções, os elementos estão todos ali. Se a pessoa for assistir e falar, vou me deixar levar, ela vai ter um momento ali de descontração, porque o Michael, ele lá atrás, ainda com os irmãos, ele entendeu que o show não era só um show. Se a pessoa quisesse ouvir a música, ela tinha o disco, e não existe no planeta, pode falar quem for, não me interessa, não existe no planeta um show que seja tão bom quanto você ouvir um disco. Então o Michael entendeu que se a pessoa quisesse ouvir a música, ela tinha o disco, o show tinha que ser uma experiência. Então a experiência... ela não é só auditiva, ela é visual, ela é sensação. Sim. Então a forma como aquilo pisca, a forma como muda, o ilusionismo, o show do Michael tinha ilusionismo. Se o Michael tinha ilusionismo e causava um impacto, eu vou ter que ter o ilusionismo. Então eu fui atrás do ilusionismo. Tudo isso causa sensações na pessoa que é a experiência, né? E você é o cara por trás disso tudo também. Óbvio que você tem uma equipe muito boa e braba nisso, porque seu show é tão bom. Assim, óbvio que não dá pra gente chegar no Michael Jackson, mas porra, é bom pra caralho. E você tá por trás de tudo isso, assim, também? Você que vai atrás do que tá novo, o que vai... E aí também deve ter uma coisa de, assim, de repetir muita coisa que ele fez, mas de estar se inovando dentro desse repertório, né? Você é esse cara que produz também? Sim, o show, na verdade, cara, o show foi todo montado por mim e pela minha esposa. Foda. Porque quando a gente idealizou o show, eu corri atrás de uma produtora, de outra, mostrei pra um cara, mostrei pra outro, e todo mundo, óbvio, que na hora não existia esse mercado. Então a galera zombava, a galera ria, a galera falava, mano, eu não vou embarcar nisso. Ah, você é louco, porra, o quê? Não, você tá louco, mas você quer apresentar isso onde? E na minha cabeça, tipo, cara, eu não fazia ideia, eu só falei, vou produzir, dane-se. Então na minha cabeça era assim, pô, onde se apresenta o cara que eu gosto? O cara que eu gosto se apresenta no Tom Brasil. É lá que a gente vai. Eu quero pisar lá com o meu show. Então, quando eu trocava ideia, mas você quer fazer esse show onde? Eu falava, no Tom Brasil, no Espaço das Américas, no Vivo Rio, no Citibank Hall. O cara falava, Rodrigo, porra, você tá maluco, cara? Então eu falei, ninguém vai produzir, eu vou ter que aprender a produzir. E aí a gente aprendeu, a gente produziu, eu e ela, 2 anos juntos, a gente tava há 20, mas 2 anos a gente produziu junto. E assim, cara, eu conheço cada parafuso daquele cenário. Então, tipo, pô, eu quero ter uma luz... Porque você fala, caramba, eu montei um baita de um cenário com elevador, com ilusionismo. Eu cheguei num mágico, cheguei num cara que é mágico, que faz ilusionismo. Mário Camia foi o cara, ele é de uma família tradicionalíssima de ilusionistas aqui do Brasil. E eu falei, olha, o Michael tem esse ilusionismo. Aí ele falou, perfeito, isso daí vamos fazer. Então eu tenho o mesmo ilusionismo do Michael. Porra. O sistema é o mesmo, só muda a forma que ele é executado ali, porque obviamente a gente está falando de um Michael que o palco do cara, onde ele quisesse, ele tinha um segredo. Aí você olha para essas produtoras e fala, chupa, perderam. Não, deixaram de produzir. E o mais legal é quando alguma dessas pessoas, desses produtores, depois liga e fala, pô, vi que você vai estar aqui fazendo, você não pode descolar
um par de ingressos. Não, pede ingresso ainda? Pede, eu falo, será na muito bem-vindo. primeira fileira, Pode você ir. vê minha produção aí. Será ó. muito bem-vinda. Porque, cara, é disso que se trata, sabe? A galera falava umas paradas muito ruins no caminho, sabe? Tipo, pô, que bosta. E assim, eu vinha de uma realidade de showzinhos pequenos, boates, festinha de aniversário, que foi uma realidade que me sustentou mesmo depois. O show estreou. Você continuou fazendo. Eu entendia que... Porque assim, você faz o show um dia, esgota. Aí você fala, mano, e se isso foi sorte? Então, não vamos achar que o bagulho tá ganho. E também tem muita gente que não tem a condição de ir naquele evento, né? De às vezes... Também. E você poder atender todo o público, porque o Michael é universal, né? Você gosta do rico, o pobre, todo mundo. É incrível. Então, quanto mais você chegar em todo mundo ali, pô, pra você... Perfeito. Não, pra gente foi incrível porque assim, a gente estreou o show num formato muito grande. A gente já estreou com elevador, cenário, explosão, tudo. Porque a gente ficou muito tempo produzindo isso. Aí quando a gente estreou, desse jeito a gente entendeu que se a gente tivesse só esse formato, eu ia ficar preso só a lugares que coubessem esse formato. Uhum. E aí a gente desdobrou esse formato em formatos menores. Pra você adaptar pra onde te chamasse. Que aí a gente viaja e, cara, eu faço o corporativo para 200 pessoas e eu faço a casa de show para 4, 5 mil. E o show é a mesma, a essência tá ligada, é igual. Só muda a proporção. Porque tem coisas, a maioria das coisas são minhas. Sim. Porque, tipo, chega eu quero um elevador. Aí ninguém me ajuda, ninguém fala. Eu não sabia nem onde achava isso. Onde eu vou achar um elevador de palco? Aí você, quer saber? Eu vou fazer o meu. Aí você acha um cara, o cara vai e desenvolve. Fabrica o elevador. Aí você fala, pronto, agora eu tenho, toma. E aí, sei lá, eu quero laser. Aí você, pô, onde eu alugo um laser? Aí você fala, pô, ninguém me aluga laser. O cara que quer alugar me pede um pulmão de aluguel do laser. Aí você fala, quer saber? Eu vou comprar um laser. Aí você compra um. Aí depois você compra outro, aí tipo, cara, quando você vê, você tem 4 lasers, efeito pra caramba. Porque tudo que entra pro show eu entendo que eu tenho que reinvestir no show. Sim. Porque o Michael... Pra deixar ele cada vez maior e mais... Porque Billie Jean sempre vai ser Billie Jean, thriller é thriller, eu não posso inventar, sabe? Não posso inventar uma roupa, não posso mudar o arranjo, inventar um cenário. O que eu posso fazer é fazer com que isso que já existe seja maior, melhor. Então, desde que o show nasceu, a gente vem aperfeiçoando ele continuamente, assim. E eu quero voltar lá atrás, nesse começo da paixão pelo Michael, mas eu queria antes, já a partir de agora, deixar aqui, porque isso provavelmente nunca mais vai acontecer, deixar aqui uma coisa que você trouxe na mesa. Porque, pô... Eu quero encostar, cara. A galera falou, traz uma coisa muito incrível da sua coleção. Eu falei, cara, acho que uma das coisas mais incríveis que eu tenho é isso daqui. Isso é um VMA. É um VMA original, Que ele ganhou de quê? Melhor coreografia, o coreógrafo do Michael que me presenteou. E o Michael, ele chegou a pegar esse troféu? Eu não sei se ele pegou esse. Porque assim, o que acontece? Pegou sim. Esse prêmio é o prêmio de melhor coreografia 90... É o original, mano. E aí o que acontece? Esse ano o coreógrafo do Michael coreografou o Michael e a Janet. Então ele ganha um, o Michael ganha um e a Janet ganha um. Eu vou deixar aqui. Esse é o prêmio original. Aqui no nosso... um VMA original, mano. Nosso palco, já me empolguei. Tá de MTV aí, ó. Maluco, olha isso aqui, ó. Oh, thank you, Brasil. Foi de quê? De melhor coreografia? Melhor coreografia. Porque o coreógrafo do Michael... De qual clipe? Scream. Que o coreógrafo do Michael é quem dirige o show. Ele que veio pra cá, me dirigiu e dividiu comigo um monte de histórias e segredos. E o porquê de muitas coisas que o Michael queria no show. Tá na minha frente aqui? Claro. Cara, encostei na mão do Michael Jackson. Ai, que foda. E você trampou com esse cara, né? Sim, ele veio pra cá pra me dirigir. Caralho. Inicialmente, porque foi assim, como fui eu mesmo que produzi com a minha esposa, quando eu consegui levar pra ele as imagens, ele falou, quem produziu esse show? Aí eu falei, foi a minha mulher. Aí ele falou, não, quem fez? Quem que fez mesmo? Eu falei, foi a minha mulher. Aí ele falou, não, meu querido, vocês idealizaram e alguém tornou real. Aí eu falei, pô, no Brasil a história é o seguinte, você leva pra uma produtora, se a produtora falar gostei, ela vai abraçar. Se a produtora não tiver afim, a gente abre uma produtora. Você tenta 1, 2, 3, não deu certo, ou você faz ou você não vai ter. Eu falei, então eu fiz. Aí eu falei pra ele, eu conheço cada
ponto desse cenário, eu conheço cada botão do figurino no meio do balé, fui eu que produzi tudo. Aí ele falou, cara, então, quando você tiver um show importante, você me leva com antecedência que eu vou te dirigir. E como você achou, como começou a trocar essa ideia? Cara, eu mandei Facebook. O que aconteceu? Depois que o Michael se foi e tal, passou um tempo... 2009. Aí eu acho que 2011 eu mandei mensagem. Eu nunca tinha parado pra pensar, pô, será que eu acho esses caras? Aí um dia eu falei, será que eu acho esses caras? E achei um monte deles e mandei, mas eu mandei uma mensagem como fã. Sabe? Falando, cara, pô, obrigado por você ter dividido o teu talento com o Michael, eu sou muito fã, porra, que incrível. Você é um artista incrível. E pronto, como um fã, mandei pra um monte cagou, nunca respondeu. Alguns responderam. E aí um ano depois ele me respondeu. Caramba. E aí quando ele me respondeu, eu falei, cara, olha, eu não tinha te falado nada. Nesse um ano, eu estreiei um show. Posso te mandar e você me dá a tua opinião honesta? Você pode ser honesto, sincero. Até porque se você bater, eu vou saber que eu tenho que melhorar. E aí a reação dele foi o oposto. Foi dele falar, cara, peraí, mas como assim? Porque mesmo hoje que o show já é o que é, e a gente já teve a oportunidade de ir pra fora, e a gente tá... Cara, é muito louco, porque eu percebo, eu nunca tinha tido essa possibilidade, eu percebo que as pessoas às vezes acham que aqui no Brasil a gente não é capaz de produzir um show desse nível. Vai ser uma síndrome de vira-lata absurda, né? Cara, tudo lá fora é melhor, tudo lá fora... A gente foi fazer show na Europa, o produtor veio pra cá assistir, antes de levar, o cara veio da Europa pra cá. A gente já teve produtores que vieram, a gente tem algumas... são shows que vão acontecer em algum momento, porque a pandemia zoou tudo. Mas, cara, a gente teve produtores que vieram pra cá ver o show. De Dubai, do Japão, dos Estados Unidos, do México. Aí a gente já foi, Europa, México, Chile, esses lugares. Mas, tipo, Estados Unidos, Europa, Dubai, esses caras, eles quiseram vir. E a maioria deles vieram assim, tipo... Mandaram um e-mail assim, oi, estamos chegando no Brasil, vamos no show de sábado. Por quê? Os caras acham que a gente grava o show, manda pra eles, e na realidade, na estrada, o nosso show é inferior. Ah, fez um bom e vendeu mais... Que infelizmente é uma realidade do Brasil. Porque lá na gringa, você pega um artista americano, o cara pega, monta um puta show, aí pega esse show, viaja 1 ano, 2 anos, às vezes mais. Aí nos últimos shows o cara já tá com o show tão afinado que ele fala, vou gravar um DVD. Aqui... O lance da venda de música é tão diferente, é tão maluco, que aqui o artista monta um show novo, lança músicas inéditas na gravação do DVD e aí usa esse DVD como um produto para vender a próxima turnê. Então os caras, não, a gente quer ir ver. E aí toda vez que os caras, já aconteceu, tipo, do cara vir, onde é o show? Eu falava, em Campinas. O cara se vira aí e vai. Aí o cara chega em Campinas e ele fala, God damn, man. Que ele fala, damn, é a mesma coisa do vídeo. Eu falo, é a mesma coisa, cara. Que foda. Porque é isso, tipo, a ideia é essa. Já perdi muita oportunidade dos caras falarem, vem pra cá que eu tenho uma banda, uma produção. E eu falo, não. Porque eu só consigo garantir essa qualidade com essas pessoas. Sim. Dificulta? Dificulta. Mas assim, cara, eu sei que todo lugar que eu for, eu abro a porta e não fecho mais. E quando ele foi te ensaiar ali pra fazer, como é que foi? Porque o cara ele trabalhou quantos anos com o Michael? De 87 ao fim da vida. Nossa, bota ali 30 anos. Não, mas 87? 97, 2007, 2000, 20 e pouco. E assim, se você digitar no YouTube, se o Michael não tiver com os irmãos do lado, tá ele. Ele é o único bailarino que começou e foi até o fim. E aí quando ele via você ali ensaiando, ele fazia muita comparação, assim, ele dava um... Cara, você é muito louco, né? Ele falou coisas incríveis pra mim, cara. Coisas assim que eu fico arrepiado de lembrar. Porque, tipo, ele fala... Uma coisa que ele contou que eu nunca imaginei é que o Michael era um cara inseguro. Eu sabia que o Michael era inseguro porque tem muitos relatos do Quincy Jones, do engenheiro de som, da gravadora, mas ao ponto, assim, dele falar... Tipo, o Michael montou um show, aquela puta produção, aí na semana de estrear o Michael sentava, ficava olhando, aí... E aí, Michael, o que tá pegando? Aí o Michael falava, não sei, cara, montamos isso aqui e tudo, mas acho que a hora que eu morrer ninguém vai nem lembrar que eu existi, sabe? O Michael tinha essa pira de achar que nunca era o suficiente. E aí ele falava, cara, olha só, porque ele fala, os detalhes, ele acredita que os fãs do Michael me sigam pelos detalhes.
E ele usa uma expressão que ele falou que aprendeu com o Michael, que é na fotografia, a fotografia ela sempre pode ser bonita. E você pode fingir tudo que você quiser na fotografia. Você vai olhar aquilo ali, que bonito. Mas quando a coisa ganha vida, tá no detalhe. Então, são coisas mínimas. Mas durante uma música, eu aponto para uma luz e a luz acende, igual o Michael fazia. E aí, no outro beat, eu aponto e a luz acende, e como o Michael fazia. A luz faz um movimento igual o Michael queria. Jam. Então, essas coisas o cara falava, cara... Então, foi muito incrível. E a forma que ele é generoso, cara. Porque, assim, as pessoas conhecem ele por ter trabalhado com o Michael. Ele entrou para trabalhar com o Michael no segundo videoclipe do álbum Bad. E seguiu. Até o final. Era bailarino, virou coreógrafo, chegou a dirigir um show. As pessoas conhecem ele muito por causa do Michael, mas ele é um cara que, assim, ele coreografou Beyoncé, Rihanna, Ricky Martin... Rodrigo Teaser. Porra! Eu falei pra ele, falei, olha, eu não sei se, eu acho que eu falei, eu fico feliz por mim, mas eu fico pensando, lá, velho, será que você não vai pegar mal pra você? Aí ele, cala a boca! Vai estar lá no site, porra. Porque ele é um cara que, assim, ele sofreu muito com a morte do Michael. Rodrigo vem perto de Rihanna, hein? Se botar em ordem alfabética, irmão, caralho. Você pensar que eu tô uma pessoa dessas pessoas? Então tem aquela parada, né, que você tá quantas mãos? 5 mãos de alguém? É bizarro. Pô, você já pulou umas etapas, hein? Não, pulei mais uma aqui, peraí. É muito maluco, cara. Eu cheguei em vários países, só que esse toque aqui. Não, foi muito bizarro que, assim, eu acho que eu nunca contei isso. No início, quando eu conheci ele, nas primeiras conversas, aí eu falei, olha, eu tô pensando, você acha que é viável mesmo? Porque, assim, eu não contratei ele, eu não paguei ele. Ele quis se envolver. Por isso que eu falo, cara, é o maior presente. Eu não tive a petulância de falar, show, quanto é? Pô, pagar em dólar ainda deve... Não, nossa. E aí, como é que você chega pra um cara desse? Manda um orçamento aí pra gente, que a gente vai estar avaliando. Então, aqui. Eu nunca tive essa petulância. O cara falou, não, eu quero me envolver, sabe? E aí, tipo, ele veio pra cá inicialmente pra dirigir. E aí eu lembro que no início, quando a gente tava conversando, ele pegou e mandou uma bem assim, olha, eu vou me ausentar um pouco, porque vai ter o Super Bowl da Beyoncé e eu vou ter que preparar um balé. Porra! Aí eu peguei e falei, claro. Aí eu falei, fique à vontade. Puta, eu falava, mano... Eu vou tomar um toco já. Ele vai falar assim, pode falar. Quando eu falar o que ele vai falar, Porque é isso, a gente fica acostumado, cara, a ouvir bosta de gente bosta. A gente ouve cada coisa de gente que nunca construiu nada. Gente que, honestamente, amanhã vai embora, ninguém vai lembrar que existe. A gente tava falando disso hoje, né? Sabe? E a galera... muito boa. E a galera tem prazer em chegar e bater, aí você vai receber naquilo, você começa a achar que... E acreditar também, né? Você fala, não é verdade, esse cara aí tá certo, não tá certo. Aí chega um cara desse, e desculpa, muita gente que tá vendo aqui agora vai falar, mas eu não sei quem é esse cara. Não interessa, o nome dele tá na história. Ele é o cara com mais VMAs na história, ele tem 5 desses em casa. Nossa. Tipo, ele é o coreógrafo mais jovem a ganhar um Bob Fosse Award. E ele te deu esse? Deu esse. Eu sempre brinco que eu falo, olha, eu só está sobre os meus cuidados. O dia que você pedir de volta, eu vou entender. Porque o negócio é muito pressão isso daí. Eu falo, o dia que você quiser de volta. Aí ele fala, não, meu, é mó pesado, eu vou estar com isso aí na mala. Sabe o que é prata? Não chega a ser prata, eu acho. Nunca pensou em derreter, não. Não, jamais, né? Mas é um peso do inferno. Às vezes a gente... Não sei. Tranca a porta lá, Bárbara, que ele não vai... Não sei. Mas, cara... Mas, porra, aí foi incrível porque ele veio pra dirigir. E aí, no meio do caminho, ele falou, pô, eu vim pra cá, desde que o Michael se foi, eu nunca mais subi num palco. Aí ele falou, nunca mais subi num palco, desde que o Michael se foi. Aí ele falou, posso subir com você? Aí pra mim foi tipo, mano, você tá brincando. E aí foi um processo bonito, assim, de poder presenciar. Ele dançou também? Sim. E aí, desde então, cara, a gente já viajou, fechou fora junto, ele já veio pra cá, a gente teve um show meu, foi televisionado ao vivo no Multishow uma vez, e ele tava presente. E, tipo, pra mim é incrível, porque são essas palavras que ele fala. Eu até tenho gravado isso, que ele falou, durante um bom tempo o Rodrigo me fez acreditar que eu tava ajudando ele. Mas agora eu entendo que quem me ajudou foi o Rodrigo, porque ele tava num processo de tipo, mano, não quero mais isso. Isso me traz recordações que me faz sofrer. E aí, de repente... E ele tava na preparação do que seria a última turnê? Não. Essa última turnê, cara, ela é um assunto muito complicado, porque a produtora que tinha assumido, um dos pontos, assim, cruciais era que os cabeças de cada
parte não estivessem presentes. Uai, por quê? Isso aí é o que todos gostariam de saber. Porque assim, o coreógrafo que estava lá coreografando This Is It, na verdade, era uma pessoa que durante 3 anos tinha sido assistente desse coreógrafo. O backing vocal, que era o diretor vocal do This Is It, era uma pessoa que durante muitos anos foi o assistente do diretor vocal. O figurinista verdadeiro, ele nem chegou a fazer as roupas. Tipo, o Michael chegou a um ponto, 2 semanas antes de falecer, dele falar, esquece, não dá para usar essas roupas, vocês não estão entendendo, não dá para usar, eu preciso de alguém que conheça. E aí trouxeram o cara, porque o Michael, ele era muito fiel à equipe dele. O cara que fez o figurino do Michael a vida inteira é o mesmo cara. O diretor vocal do Michael era o mesmo cara. O coreógrafo era o mesmo cara. A banda, ao menos que o cara tivesse um contrato já fechado com outro artista, era a mesma banda. E por que tiraram essa galera? Cara, uma informação muito em off, assim, que me passaram é o seguinte. Antes do Michael fazer o anúncio, o Michael teve uma reunião em Las Vegas com todas essas pessoas e falou, olha, fechei um contrato, eu vou fazer uma sequência de shows e a gente vai montar um show. Depois que o Michael assinou, o Michael chamou e falou, gente, eu vou precisar mudar os planos, eu vou precisar iniciar o processo com outras pessoas e eu espero que durante o caminho eu consiga trazer as pessoas de sempre de volta. Isso é uma coisa que essas pessoas que me falaram, tá? Quem estava nessa reunião. Quer dizer, não todos, que eu não conheço. O diretor musical eu não conheço, que também era novo. Uhum. Cara, a música do Mike é uma música muito específica. É uma música assim, às vezes as pessoas pensam, é só ir lá e reproduzir. Não, porque o Michael era um cara fiel aos timbres, aos arranjos. E aí, quando você tenta reproduzir isso, você fala, cara, é um trabalho do inferno, é difícil. Imagina. Então, como é que você chega e fala, zera a história do cara, pega todo mundo do zero? É estranho, entendeu? E aí o que colabora com essa informação foi que anos depois de eu ter tido essa informação, o figurinista do Michael escreveu um livro, e nesse livro ele fala que ele foi chamado muito às pressas de última hora, porque o Michael não estava satisfeito com o que estava sendo feito. Porque, cara, parece tudo muito ao acaso, mas um show como esse do Michael... Quando a gente foi reproduzir, no início eu pensava, vamos mudar um pouco as ordens aqui das músicas. E aí dá tudo errado, cara. Dá tudo errado, porque você, no início do show, você tá mais disposto, então a roupa ela é mais pesada, a roupa é mais quente. No meio do show você tá mais aquecido, então algumas músicas fazem sentido estarem ali para você cantar melhor. Então depois você canta músicas que são... elas têm um cunho mais social, mas elas são mais lentas. Tudo isso era a cabeça dele? Era. E aí, tipo, você pensa, deixa eu refazer do meu jeito. Não é assim. Mas aí, por exemplo, para ele chegar naquela turnê ali, seria uma despedida? Foi assim ele queria que fosse. Anunciou? Você acha que aí o fato de já não levarem a equipe original dele, ele já estava no estágio ali meio sem tanta autonomia, assim? Não, ele estava total sem autonomia. Cara, o Michael passou por um período... É muito triste falar, porque a gente não consegue imaginar como que um cara que em um momento da vida foi responsável por, sei lá, eu não sei o número oficial, mas de 3 a 5% dos discos vendidos no planeta era dele. Ele é o cara que... o Michael é o responsável. No início dos anos 80 teve uma crise do petróleo e a venda de discos parou. A indústria fonográfica passou pela maior crise da história, porque hoje fala-se de crise, mas hoje se vende música ainda. Uhum. E aí naquela época, porque naquela época só vendia disco. Hoje a gente tem streaming, trilha sonora de videogame, ringtone, tem tudo. Naquela época só vendia disco. E o Michael é considerado o cara que fez com que a indústria não falisse, não quebrasse. Só que chegou mais pra frente, o Michael se tornou uma pessoa tão amargurada e triste que ele era paranoico. Ele desenvolveu essa paranoia, sabe? Quando você lê e você ouve declaração de pessoas que tiveram com ele, você vê que ele tinha medo de todo mundo. Ele achava que todo mundo estava querendo se aproveitar, todo mundo no fim, uns 80% ali da vida dele. Cara, a vida toda, cara, quando você vê isso. O próprio coreógrafo falou pra mim que o coreógrafo passou a ser coreógrafo em um momento que o Michael não estava satisfeito com o que estava sendo feito. E aí ele já tinha feito uma turnê inteira com essas pessoas e ele falou, eu não tô gostando de onde tá indo o show. Não é isso. E aí o coreógrafo falou, cara, então muda. Ele falou, mas
Como que eu mudo? O Michael tinha... Ele não tinha... Ele não tinha uma voz de chegar e falar, é meu, eu que sabe. E aí o Lavelle falou, então eu vou chegar e eu vou falar, eu tô achando... Não me demita. Eu vou chegar e falar, eu tô achando isso muito fraco. Aí o Michael falou, então você faz isso. Ele não era essa pessoa que chegava e falava. Ele era capaz, ele era capaz de chegar pra uma pessoa que fez errado e falar, tirem essa pessoa da equipe. Mas ele nunca era o cara que ia pro embate. Porque também aconteceu isso durante as turnês, tiveram essas ocasiões. E aí foi aí que o Lavelle ganhou o respeito do Michael, porque eu acho que o Michael entendeu que, esse cara arriscou. E foi aí que o Lavelle trouxe para os shows do Michael, uma coisa que se tornou uma marca registrada, que são os movimentos militares. Que o Michael adorava essa coisinha. Que acabou que, cara, hoje... Mas tinha um motivo específico dele gostar disso? O Michael, tudo do Michael, se você parar pra pensar, tá ligado muito a essa questão da autoridade. Quando ele não tá usando uma roupa que é meio napoleônica, que é uma coisa meio real, europeia, que é aquela roupa... Tipo essa... Eu trouxe uma roupa aqui. É tipo esse estilo. Quando não é isso... Quero já ver essa. Pô, essa daqui, ó. Essa daqui. Isso aqui é um vestuário... Isso aqui é uma roupa de passeio. Essa aí você reproduziu ou era dele também? Essa eu reproduzi. É muito fiel. Ó. Isso aqui é uma roupa fiel à roupa de passeio dele. Foda, hein? E aí... É um pouco pesada, né? Não é muito, não. E aí, tipo, ó, isso daqui tudo é inspirado naquela parada dos soldados reais. É uma parada meio napoleônica e tal. Tem uma faixa... Sempre remete a um líder, digamos. Ele é um líder ali. Quando não é isso, é uma parada militar que ele pegava e dava um tom meio futurista para aquilo, mas sempre com as insígnias e os brasões e os emblemas e tal. Porque tinha essa parada, ele tinha essa coisa. Eu tenho uma teoria de que o Michael, talvez no início era inconsciente, mas depois ele tinha a consciência disso. O Michael, ele era colocado no lugar do super-herói, né? Ele era o super-herói da parada. Porque tinha uma gangue, ele separava a gangue e dançava. Tinha gangster, tinha zumbi. Aí o cara vira areia, vira pantera, vira nave, vira robô. Vira um personagem de videogame. Tudo. Que outro cantor você tem? Que é tudo isso. Você fala, pô... Peguei eu não sei, até onde eu saí não tem, tipo, peguei o jogo do Elvis, e você salva o mundo sendo Elvis.